Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso assunto será sobre gestão, sobre planejamento estratégico, sobre aumentos de capitais, sobre como uma empresa pode se tornar mais eficiente, mais dinâmica e mais rentável. Vamos falar sobre como as consultorias podem ajudar nesse papel e hoje o nosso convidado aqui no BMC Talks é um CEO de uma das mais importantes consultorias do Brasil, o Julian Antonioli, CEO e sócio fundador da Audas. Julian, muito boa noite, é um prazer tê-lo conosco hoje aqui no BMC Talks. Boa noite, Carlos, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Julian, o assunto de gestão hoje está no centro da vida empresarial brasileira. É algo que em todos os fóruns empresariais, em todos os principais veículos de comunicação, é uma das questões mais importantes. Como deixar a empresa mais eficiente, mais rentável, como também planejar um futuro que é cada vez mais dinâmico, mais incerto. Sim. Especialmente também agora estamos vendo a nível internacional como isso impacta o Brasil. Então, eu queria conversar com você sobre isso, mas antes, a pergunta ritual para todos os meus convidados. Quem que é o Julian Antonioli no mercado em um minuto? Boa. Sou engenheiro naval, fui empreendedor, empreendi em negócios de software antes e mais de 2014 para cá, sou o sócio fundador e o CEO da Audas. E ali, na Audas, a gente procura ajudar outros empreendedores a conseguir extrair o máximo dos seus negócios. Então, esse é um resumo do que eu sou profissionalmente, além de ser um investidor anjo em outras empresas e conselheiro em alguns outros negócios. E há quanto tempo a Audas está no mercado? Como é que surgiu a ideia de um engenheiro naval que deveria estar projetando plataformas petrolíferas ou navios cargueiros se tornar um consultor do mercado? Boa. Então, o que aconteceu foi, eu me formei no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e fui trabalhar na área e não gostei, não me identifiquei com o negócio de engenharia. E acabei migrando para o negócio de software porque alguns amigos estavam começando uma empresa de software nesse momento. E fiquei nessa empresa por 11 anos. A gente ali acabou dando certo, a gente pegou capital de terceiros, recebeu investidores e conseguimos desenvolver um negócio que deu super certo. E com essa experiência, Carlos, muita gente começou, depois de ter vendido esse negócio, muitos outros empreendedores começaram a me convidar assim, para falar, poxa, me explica um pouquinho dessa jornada, como que foi, como é que a gente consegue fazer a mesma coisa, como é que eu consigo eventualmente atrair capital para o meu negócio, como é que eu consigo fazer uma gestão melhor, expandir internacionalmente e tudo mais. Quase um mentor, basicamente. Quase um mentor. E aí, a partir dessa experiência, a gente acabou montando outro negócio com outros sócios, fiquei nesse outro negócio por 2 anos, negócio de varejo eletrônico, onde a gente comprava participações pequenas em negócios de varejo eletrônico e implementava o nosso modelo de trabalho nessas operações, a gente percebeu que isso dava muito resultado também. Então a gente conseguiu ver assim, poxa, tive resultado tocando o meu próprio negócio. Tivemos resultados, eventualmente, implementando esse modelo em negócios no qual nós não somos os controladores. Legal, será que eu não consigo implementar isso na forma de serviço para outros empreendedores também? E explorar essa lacuna que sempre existiu no mercado brasileiro de consultorias que tinham um viés não só estratégico, mas também de ajudar na transformação e na operação de clientes médios, do empreendedor dono de médio porte. E aí surgiu essa ideia ali em 2014, a gente tinha já algumas pessoas que conheciam a gente de nossas vidas passadas. Começamos a trabalhar esse modelo, eu e o Marco na época, os 2 sócios fundadores, e deu certo, a nossa abordagem acabou dando certo. Então ali a gente começou a Audas em 2014 e logo começamos assim, com os primeiros clientes. Pois é, vocês atuam no segmento que é um pouco a espinha dorsal da economia brasileira, que são pequenas e médias empresas, grupos de empresas que são basicamente a base produtiva também e a base econômica do Brasil. O que você sente? Qual que é a maior dor dessas empresas e qual que é a possibilidade que elas têm de crescer, se tornar grandes ou enormes grupos empresariais brasileiros? A gente gosta de colocar isso em 4 grandes estágios. O empreendedor ele tem alguns estágios na jornada dele. Primeiro, na maior parte das vezes, o empreendedor, quando ele decide empreender, ele precisa aprender o que é empreender. Você não tem uma escola para isso, você não aprende a empreender, Então, você precisa entender o que são as dinâmicas básicas que envolvem o negócio do ponto de vista das suas grandes alavancas. Então, planejamento, governança, gente, capital, gestão, processos. No Brasil, temas envolvendo aspectos regulatórios, fiscais, ou seja, ele precisa aprender sobre isso. Geralmente, ele gosta de algum tipo de atividade
tem aptidão para algum tipo de processo, né? Ou é um cara com aptidão comercial, mas ele precisa aprender a desenvolver, aprender a empreender. Então, acho que esse é um ponto, é um gap de formação. Depois, o que acontece é que quando ele tem algum sucesso, ele precisa conseguir se cercar de gente boa. E essa é uma dificuldade no Brasil, né? A gente tem essa dificuldade de atrair talentos e reter talentos. Até porque o empreendedor, no começo, ele tende a trazer pessoas com remunerações mais baixas, porque ele acha que ele não consegue ou não deveria, eventualmente, remunerar pessoas mais caras ou mais seniores. Ele tem esse receio de atrair esse pessoal. Isso é um erro, na sua opinião? Isso é um erro, na minha opinião, né? A gente tem visto que quanto mais você se cerca de pessoas seniores no começo, mais você tem capacidade de crescimento, né? Então, muitas vezes é mais fácil você ter uma equipe menor e mais multidisciplinar, mais sênior, do que uma equipe grande e júnior, né? Porque você não sabe necessariamente para que caminho você vai. Então, ter gente que consiga te ajudar a decidir o que fazer e não somente fazer aquilo que você pedir faz muita diferença, né? E o que acontece, Carlos, tipicamente, é que conforme o empreendedor ele vai crescendo, ele começa a esbarrar em limitações que são muito mais internas. Então, ele já percebeu que ele tem um mercado, ele tem um produto que funciona, ele tem um cliente cativo, e agora ele precisa tirar da frente dele as barreiras internas ao crescimento, que são começar a trabalhar mais planejamento, né? Então ele precisa começar a olhar médio e longo prazo. Como é que ele vai aproveitar essas oportunidades? Segundo, ele precisa ser menos oportunista. Se no começo do negócio ele era essencialmente oportunista, navegando as oportunidades que iam aparecendo, nesse segundo estágio do negócio ele precisa ser menos oportunista e mais direcionador. Ele precisa entender no que ele vai colocar energia, o que ele vai colocar foco e como que ele prioriza essas coisas, né? Então, aprender sobre essas técnicas agora de gestão, planejamento, delegar, distribuir tarefas, montar processos, passa a ser muito mais importante do que aquelas coisas que fizeram ele ter sucesso lá no começo. Mas isso envolve uma transformação da pessoa, né? Porque aquilo que fez ela chegar até esse ponto não é o que vai levá-la para o próximo estágio. E acho que é aí que surgem as várias consultorias e tudo mais que podem ajudar a desenvolver, né, e implementar esses métodos. E geralmente os empresários buscam uma consultoria como a Audas a partir de que faturamento, de que momento que eles chegam, quantos funcionários, que eles percebem, eu preciso de alguém que me ajude a dar um passo além. Eles têm também a humildade de entender que precisam disso ou é algo raro de achar, de encontrar? Não. Eu acho que hoje, comparando com o nosso começo do negócio 10 anos atrás, hoje existe muito mais abertura à utilização de serviços de consultoria e existe muito mais tranquilidade do empreendedor e do empresário de reconhecer que ele tem uma limitação do ponto de vista de formação, capacitação ou mesmo visão para ajudar o negócio dele do que 10 anos atrás. Então, a gente tem visto o mercado ser cada vez mais aberto a utilizar consultorias do que era no começo, tá? Em termos de tamanho, eu acho que varia muito, né? Então, a gente na Audas ali acaba atuando com empresas que estão numa faixa de faturamento ali a partir de 10 milhões de reais nos programas de consultoria, né? Abaixo disso, a gente muitas vezes apoia os empreendedores com os nossos programas de formação, onde a gente daí vai ensinar a esse empreendedor as técnicas que a gente utiliza quando estamos ali no engajamento de consultoria, né? Então, como ele nesse estágio está muito mais naquele estágio que ele precisa aprender sobre como empreender, a gente foi para uma linha de formação e não de consultoria. Interessante esse ponto da formação, eu queria lhe perguntar também sobre isso, e também sobre a cultura das empresas, como isso acaba impactando a cultura empresarial, mas antes disso, só para terminar esse assunto da figura do empresário. Você que já teve experiência com dezenas de empresários que foram seus clientes também, você conheceu. O brasileiro, na sua opinião, é empresário por vocação, porque ele acha importante também contribuir com o país, ganhar dinheiro, prosperar, ou por necessidade, pela ausência de alternativas no mercado? Qual é a razão que leva um brasileiro a se tornar empresário? Os dois, eu acho que os dois. Você tem o empreendedor por necessidade, mas você tem também o empreendedor por vocação. E isso vem mudando nos últimos tempos também. Então, por exemplo, quando eu me formei, né,
a trajetória típica da pessoa que veio de uma família classe média, que foi meu caso ali, que investiu em educação, te mandou para boas escolas, né? Era assim, olha, você vai desenvolver uma carreira em uma grande empresa, né? O ápice do que você poderia fazer é se tornar eventualmente um diretor, um presidente em uma grande empresa. Isso era uma trajetória de sucesso, né? A gente não tinha tanto essa cultura de, não, poxa, mas vai lá e monta seu próprio negócio, né? Eu acho que hoje a gente já tem uma visão muito diferente disso. A gente enxerga que são caminhos que são caminhos igualmente legais, são caminhos que são igualmente válidos, né? Então, eu acho que mais recentemente você vê muita gente empreendendo por opção, de verdade, né? E entendendo que esse é um caminho de construção de valor que faz muito sentido, ao mesmo tempo que existe ainda muito empreendedorismo por necessidade, né? Ou pelo menos ele começa assim. E daí você vê que tem muita gente que começou por necessidade, começou eventualmente por falta de uma alternativa, mas aí realmente se identificou com o negócio e tem empresas e negócios super relevantes e super valiosos. Claro. E agora a pergunta sobre a formação e também a cultura de uma empresa, né? Geralmente as empresas pequenas e médias acabam sendo um pouco espelho do seu fundador, que acaba sendo, sempre são, né? Que acaba sendo também o CEO, o presidente, ou quem toca o negócio no dia a dia. Sim. Como que uma empresa média, quando se torna grande, muda essa cultura, se muda essa cultura? O que acaba impactando mais nisso? A presença de pessoas mais sêniores e diretores que vieram de outras realidades conseguem mudar a cultura? É importante ter uma cultura diferente do seu próprio fundador? Qual a importância, qual a relevância da cultura na evolução e no sucesso de uma empresa? Super relevante, né? Existe muito essa discussão muitas vezes do que vem antes, estratégia ou cultura. Tem até aquela frase, né, de que a cultura come a estratégia no café da manhã. Na minha visão, você não consegue dissociar essas duas coisas, tá? A cultura ela é fundamental para você dar as condições para que você tenha um modelo de gestão e você tenha a capacidade de executar e perseguir a sua estratégia, tá? E o grande desafio, Carlos, dessa transição da empresa média para grande é que você precisa injetar as capacidades que vêm dos gestores profissionais, das pessoas que vêm de mercado, né? Trazer aquilo que são métodos de trabalho que funcionam bem, mas não perder aquela identidade da companhia, do fundador, que tem aquela identificação com o seu cliente, aquele seu posicionamento de mercado, seus valores, e isso está muito enraizado na cultura. Então, a gente fala que não é que a cultura muda, ela vai se adaptando, né, e vai agregando esses outros componentes ao longo do tempo, mas é super importante, né? E o papel desse ciclo de profissionalização que aparece, qual ele é? Ele é um papel de dar suporte para o empreendedor naquele, eventualmente, formalismo e naquelas capacidades e competências que ele reconheceu que ele não tem e que o custo de oportunidade para ele desenvolver é muito alto. Então, o papel dele muito mais é continuar sendo aquela figura da visão, do direcionamento de longo prazo, mas ele se apoia em profissionais com as competências específicas funcionais para dar para ele mais alcance e mais capacidade de execução. Perfeito. Vamos continuar falando sobre esse assunto da cultura e da formação de uma empresa, do futuro também de muitas empresas. Mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos e já voltamos aqui no nosso BMC Talks com o CEO e fundador da Audas, o Julian Tonioli. Não saia daí, voltamos já já. E de volta no nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre gestão, sobre planejamento estratégico, sobre como transformar uma empresa de pequena e média em grande e sobre o empreendedorismo no Brasil. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o nosso convidado especial de hoje, o Julian Tonioli, CEO e sócio fundador da Audas. Julian, a gente está falando sobre cultura, sobre formação. Qual que é o papel, na sua opinião, a importância do RH numa empresa? Quando você chega numa empresa para dar uma consultoria estratégica, para ajudar uma empresa a se tornar maior, a prosperar mais, qual que é o papel do RH e como o RH pode ser um aliado ou também um obstáculo para a seleção de candidatos, de talentos dentro de uma empresa? Não, o RH é super importante, né?
Por mais que a gente fale de novas tecnologias, IA e todas essas coisas, a gente ainda vai depender muito de pessoas, né? E de pessoas boas. E acho que no Brasil, especificamente, a gente tem uma característica adicional, que é o RH ele tem 3 principais papéis, ou deveria ter 3 principais papéis ao suportar o empreendedor ali, o empresário. Primeiro, o papel de transformar a empresa em uma empresa formadora de gente, né? É muito difícil a gente no Brasil não ter que, de alguma maneira, aportar formação adicional nas pessoas que a gente traz para a nossa base de trabalho, tá? Por N características do processo de formação básico, né, da forma com que as pessoas são introduzidas no mercado de trabalho e tudo mais, temas culturais e etc. Então o RH ele tem esse papel de transformar a empresa também em uma empresa formadora, educadora. O segundo papel do RH é conseguir ter todos os processos de desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento desses talentos e de competências e de performance. E o terceiro daí é garantir o alinhamento estratégico dos indivíduos ao negócio, né? Porque a gente fala muito de retenção, né? De retenção de talentos e muitas vezes se tem uma visão equivocada de que retenção de talentos é puramente uma questão de alinhamento de recompensas e remuneração, e não é isso, né? Retenção de talentos envolve alinhamento de propósito em primeiro lugar, e por isso você precisa ter uma estratégia muito bem definida, uma empresa que sabe para onde vai. Segundo, criar as condições para que as pessoas se desenvolvam e elas entendam que aquele é um espaço onde elas vão se desenvolver. Porque elas estão fazendo o tempo inteiro na cabeça delas uma conta de custo de oportunidade, que é assim, essa é a melhor dedicação do meu tempo? É onde eu estou sendo desenvolvido como indivíduo, como profissional, né? Porque se não for o caso, eu simplesmente preciso vender meu tempo mais caro, porque o meu custo de oportunidade aumentou. Então o RH tem muito esse papel de conseguir identificar esses 3 pilares, e quando o RH não identifica isso ou quando você não dá peso para essa estrutura, o que acontece nas companhias são companhias onde a rotatividade é muito alta, você tem dificuldade de atração de talentos, você tem dificuldade de formação de líderes, e pensando em um negócio que vai sair de 10, 50, 100, 500, 1000 pessoas, você não consegue trilhar essa jornada de crescimento simplesmente dependendo da sua capacidade de atração de recursos externos. Você precisa formar recursos internamente. Né? Mas, então, só para terminar esse assunto do RH, então a questão da retenção de talentos não é apenas uma questão salarial, não. De ser mais competitivo com outras empresas. Como é que você acha que deveria ser o melhor trabalho do RH para que o funcionário, para que o líder vista a camisa, como se fala, né? Vista a camisa da empresa, além da questão econômica? Porque a questão econômica, uma outra proposta, acaba levando embora o talento. Sim. Como que aquele profissional consegue se identificar na missão da empresa? Primeiro, com essa questão de ter claro o que são os valores da companhia, o que ela quer fazer, qual o problema que ela quer resolver, qual o propósito dela. Então, a gente lá fala, né? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é ajudar outros empreendedores a desenvolver os negócios deles, né? Então, quem está ali com a gente sabe que o papel dele, mais do que qualquer coisa, mais do que entregar um serviço de consultoria, é olhar o empreendedor que está do outro lado, o empresário, e falar assim, poxa, eu ajudei esse cara a gerar mais valor, né? E estou feliz com essa jornada. Segundo ponto, né, que é esse alinhamento de valores e propósito, é assim, legal. E como que isso, ao fazer isso, eu estou me desenvolvendo como indivíduo, estou ficando melhor como indivíduo e como profissional. Então, construir essas condições para que as pessoas se desenvolvam e vejam que elas estão ficando cada vez melhores é fundamental. Se você não conseguir mostrar isso, seja com desafios adicionais, seja com plano de carreira, seja com evolução, né, realmente você vai sair no papel de especialista para gestor, né, para direcionador e tudo mais, você não consegue reter essas pessoas, porque elas vão buscar essas oportunidades em outros lugares. Claro. Então, esses são os principais elementos. Obviamente que remuneração é importante, né? Mas existem muitos casos em que a gente vê companhias que não necessariamente são as que melhor pagam, mas elas dão as melhores condições de desenvolvimento para as pessoas. E daí as pessoas falam assim, legal, eu vou ficar aqui por X tempo, né? Por quê? Por mais que eu eventualmente não ganhe 100% do que eu imaginaria, eu estou sendo desenvolvido e vou capturar esse valor no longo prazo.
Agora, só para também fazer um pouco de polêmica com o RH, porque o nosso público também gosta desse tipo de discussões. Sim. Muito se fala também do fato de que o RH muitas vezes acaba tendo uma visão ideológica, podemos dizer assim, preferências próprias, sim, que acabam selecionando os candidatos não sempre pelo talento, pela melhor capacidade, pela meritocracia, e sim por afinidades com as próprias pessoas que estão selecionando, né, com os funcionários, sim, e com os diretores do RH. Quanto que, na sua experiência, isso é verdade? O RH acaba filtrando para dentro da empresa pessoas que, mais do que os valores da empresa, elas são compatíveis com os valores do próprio RH, e quanto isso pode ser um problema para o empresário, e como que o empresário consegue identificar isso antes que se torne um problema para o dia a dia da própria empresa? Sim. Primeiro, dizer que isso não acontece seria inverídico. Acontece. Do mesmo jeito que o contrário também acontece. Em companhias onde não existe, eventualmente, uma estrutura de recrutamento e seleção, você traz pessoas com o viés do dono. E não necessariamente isso é necessariamente bom também, né? Então, como é que você resolve isso? Você resolve isso pelo seu processo de recrutamento e seleção. Quando você tem um processo de recrutamento e seleção onde aquela pessoa é exposta a várias pessoas ao longo do processo, você tem mais de um decisor eventualmente se reunindo para tomar, né, para decidir sobre uma posição, sobre uma pessoa, você mitiga esse efeito de viés, tá? Porque ele deixa de ser individual e ele passa a ser estrutural. Então você tem seus critérios do ponto de vista de avaliação técnica, você tem seus critérios do ponto de vista de avaliação comportamental, você tem seus critérios do ponto de vista de avaliação de valores, mais do que uma pessoa estão participando desse processo seletivo como um todo, e ao fazer isso você mitiga esse efeito de viés, seja para um lado, seja para o outro. No final do dia, né, a gente fala muito disso, é importante você ter um público que seja diferente, que seja diverso, tenha posições e opiniões diferentes e competências diferentes. O importante é você garantir que no final do dia o propósito e os valores estão lá. Tá? E que esses propósitos e valores, né, eles estejam alinhados entre o coletivo e o indivíduo. Algumas pessoas em maior grau e menor grau, ok, mas esse alinhamento precisa estar lá, tá? E agora, falando um pouco da empresa além do seu dono, porque vocês atuam também na questão de empresas, vocês atuam com muitas empresas que são familiares, sim, o fundador é o dono, e se espera que os filhos ou os netos acabem tocando esta realidade econômica após a aposentadoria ou falecimento do dono. Sim. Nem sempre isso é algo positivo, nem sempre isso acaba tendo sucesso. Muitas vezes as empresas não resistem a essa passagem de bastão geracional. Às vezes sim, às vezes tem casos de sucesso, mas muitas vezes isso acaba se tornando o fim da história daquela relógio empresarial ou a venda para terceiros. Sim. Como evitar que a passagem de bastão geracional se torne um problema, acabe prejudicando o crescimento da empresa e como gerenciar isso se, por exemplo, os filhos não têm interesse em tocar um negócio paterno ou da família, ou os netos também não têm interesse, como evitar traumas na passagem de gestão de uma empresa familiar para uma empresa profissionalizada. Legal. Acho que antes vamos para uma estatística. No Brasil, somente 13% das empresas chegam até a terceira geração. Então, isso mostra como essa transição ela é complexa mesmo, né? Só no Brasil ou no mundo inteiro também temos? No Brasil, eu não sei exatamente o número no mundo, né? Eu acho que não deve ser muito diferente, né? Talvez o número não seja exatamente 13%, mas não deve ser muito diferente. Mas no Brasil, especificamente, a gente tem essa estatística, tá? Como é que você evita isso? Ou como é que você trabalha isso? Primeiro, a gente precisa reconhecer que não necessariamente os seus sucessores, eles têm as competências para tocar aquele negócio e nem mesmo a motivação, né? Eles querem fazer outras coisas. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa para você, como empreendedor e como empresário, é identificar cedo, né? Se você enxerga no seu sucessor as competências mínimas necessárias e o interesse em tocar o negócio. E se você perceber que isso não está lá, você forçar essa transição, ela é muito maléfica para a companhia e é maléfica para o indivíduo. Então, acho que esse primeiro é um exercício de autoanálise, avaliar se os seus sucessores têm as competências e, mais do que as competências, se têm os interesses. Porque se eles tiverem os interesses e a motivação, as competências, eventualmente, você desenvolve. Ou ainda, você cria condição na companhia para que uma pessoa com menos competências, talvez não seja o executivo, mas seja um sócio sucessor, tá?
Então esse é um primeiro ponto que é muito pessoal, é de autoanálise, de você avaliar os seus sucessores e ver o que aconteceu, né? Do ponto de vista de processo de preparação para a companhia, a gente fala que você tem 3 grandes estágios no processo de sucessão. Primeiro não existe sucessão em um negócio que não tem uma estratégia claramente definida e tem um caminho bem definido, tá? Se você não criar essas condições de contorno, é muito difícil você fazer essa transferência de uma pessoa para outra. Por quê? Porque normalmente o empreendedor ele é um grande visionário, ele chegou até um certo ponto. Como que você garante, se não houver um direcional bem estabelecido, que a pessoa que vem não vai puxar aquela companhia para outro sentido totalmente diferente, né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, você precisa trabalhar o que a gente chama de governança, que é como que, né, você interage com pessoas de mercado. Então, quando você profissionaliza o negócio e você começa a definir as diferentes cadeiras do negócio, as funções, você define também o que você espera de cada uma delas. E ao fazer isso, você permite que você traga inicialmente como executivo para o negócio o seu sucessor, mas que ele seja colocado dentro de uma cadeira bem definida e que você consiga saber o que você vai cobrar dele, o que você vai esperar, o que você precisa desenvolvê-lo e tudo mais. Quando você deixa o sucessor muito solto no negócio, com um papel de executivo mais de dono, ele não é responsável por nada e é responsável por tudo ao mesmo tempo. E você não consegue criar esse modelo de formação, tá? Então, você precisa começar cedo e precisa definir de maneira clara o que aquela pessoa vai fazer, como se ela fosse um executivo que você traz do mercado, né? E ao longo do tempo, se aquela pessoa tiver as competências e habilidades, ela como um bom executivo vai se desenvolver até conseguir ocupar essa posição de sucessor de fato, tá? Perfeito. E só para terminar esse ponto, que temos ainda 2 minutinhos. E quando, por exemplo, temos um sucessor que entra em rota de colisão, por exemplo, com os executivos que não fazem parte da família, mas que são muito mais competentes, por exemplo, do próprio sucessor. Já aconteceu alguma vez de conflitos como isso em empresas que vocês assessoraram e como resolver esse tipo de situação? Acontece, aí você sempre volta para o nosso plano de defesa, que é a estratégia, e a estratégia define quais as competências que você precisa, define qual a régua pela qual você mede os executivos, e daí você consegue entender, mas tá bom, qual é a sua objeção a esse executivo, a esse profissional? É por um tema de que ele não tem os comportamentos que você espera, não tem as habilidades que você espera, não está executando aquilo que você espera? X. Então, se você consegue identificar, fica claro como você endereça esse problema e acaba o tema pessoal, individual, né? Por outro lado, né, se fica claro que aquele executivo não está entregando alguma coisa que se espera, também fica óbvio que é um tema de substituição. Então você volta sempre para aquelas características que definem o que você espera, né, para que daí você avalie o quanto aquela pessoa está dentro ou fora dessa régua. Perfeito. Vamos para mais um rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos com Julian Antonioli, CEO e sócio fundador da Audas. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre gestão, sobre consultoria, sobre como transformar empresas brasileiras, pequenas e médias, em grandes grupos empresariais. Estamos aqui nos estúdios da BMC com o Julian Antonioli, CEO e sócio fundador da Audas. Julian, vocês da Audas que têm o pulso do mercado, vocês que conversam com dezenas de empresas, de vários setores, de todas as regiões do Brasil. O que vocês estão sentindo hoje nesse começo de 2000 e nesse meados já de 2025, no ponto de vista de clima, né, econômico, de humor do mercado, de feeling sobre aquilo que vai acontecer nos próximos meses pelas pequenas, médias e grandes empresas que vocês atendem? Legal. A gente está vendo um cenário que é curioso, porque ele tem 2 características contraditórias. A gente está vendo os indivíduos muito preocupados, as pessoas, mas a gente está ao mesmo tempo vendo eles muito animados com seus negócios. Então eles estão vendo assim, poxa, é um ambiente desafiador, né, essencialmente por aspectos políticos e fiscais, tá? Existe uma preocupação muito grande hoje sobre o ambiente político no qual a gente está inserido no Brasil, né? Existe uma preocupação muito grande sobre o ambiente fiscal, né, por várias questões, a transição fiscal que está aí, né, que vai começar a bater na nossa porta, tudo que está acontecendo do ponto de vista arrecadatório,
né? E existe uma terceira preocupação que está muito caro hoje financiar o negócio, né? Então o capital ele não só está caro como ele está escasso, né? E as pequenas e médias empresas elas sofrem mais, tanto com o custo de capital como com a disponibilidade de capital. Em cenários como a gente está agora de taxa Selic alta, elevada, né? Muitas vezes, mais do que ter ou não ter um capital caro, que você sempre pode fazer conta se ele gera retorno ou não, existe uma restrição de acesso a capital. E é normal que esse capital ele flua para as empresas maiores, que entregam menos risco, eventualmente, para os credores, né? E ainda assim vão remunerar os credores nas taxas atuais, que já são razoavelmente boas, tá? Então, isso é um complicador para os negócios, é um efeito difícil para os negócios você ter essa combinação de incerteza política, né, esse desafio fiscal e essa dificuldade de formação de capital. Por outro lado, o que a gente vê em fenômenos como esse é que empresas que estão um pouquinho mais estruturadas internamente, estão um pouco mais bem preparadas, elas saem na frente, tá? Então, a gente consegue ver ainda muitos motores de crescimento em empresas que estão razoavelmente bem preparadas e que tiveram um mínimo de planejamento. Tá? Então, a gente tem visto um cenário desafiador no sentido de você estar o tempo inteiro revisitando o seu plano, revisitando as hipóteses do seu plano para ver se elas estão sendo confirmadas ou não, mas ainda assim a gente está vendo o pessoal animado do ponto de vista dos seus negócios, mas preocupado do ponto de vista pessoal ali como empresário. Então, é um ambiente desafiador. É um ambiente desafiador essencialmente para você pensar em longo prazo. Então, o que a gente tem recomendado para os nossos clientes é mantenha o seu plano de longo prazo, mas faça um trabalho recorrente de revisitar esse plano e ver o quanto que as hipóteses fundamentais deles estão sendo validadas, os indicadores que você busca estão acontecendo ou não. E se não acontecerem, faça pequenos ajustes nesse planejamento em mais curto prazo. Então, uma abordagem um pouco mais cautelosa. E o que a gente também tem recomendado muito é, ao invés de pensar em grandes projetos grandiosos de transformação, dá mais ênfase para projetos onde você vai buscar mais eficiência, você vai voltar para fazer aquelas coisas que você faz bem, né? Então a gente fala assim, ó, volta para o básico bem feito, volta para os fundamentos que fazem de você um negócio diferente. Então, quando vocês começam a assessorar uma empresa com juros a 14% e 25%, perspectiva de aumento ainda ao longo desse ano, e a empresa tem uma situação de dívida, né, como todas têm, sim, primeira coisa que vocês aconselham para aquele empresário, qual que é? É melhorar sua eficiência e trabalhar melhor suas margens e ser muito criterioso em onde você está alocando o capital, né? Se você, então, avaliar todos os seus projetos, ver se eles estão retornando o capital e ser super cuidadoso aqui. Outra coisa que a gente olha muito é tomar cuidado com despesas fixas, aumentar muito despesas fixas, porque essas despesas, em geral, elas não têm uma relação direta com a sua receita. Então, se você eventualmente está trabalhando algumas coisas que vão te gerar mais receita, né, investimento comercial, né, investimento, por exemplo, em capacidade para você melhorar custos, tudo bem, porque isso vai voltar para você. O perigo é você, eventualmente, fazer movimentos onde você está investindo em infraestrutura, em estrutura escritório, por exemplo, que não necessariamente vai te trazer resultado no curto prazo. Então, tomar muito cuidado com isso. Perfeito. Então, corte de custos, melhoria da gestão de alocação de capital e tentar aumentar a rentabilidade é o segredo. Isso. E daí ciclos curtos de gestão. A gente fala assim, olha, encurta o teu ciclo de gestão, encurta o ciclo de execução dos projetos, né? Velocidade não é necessariamente em função do que você faz em paralelo, mas é em função do que você termina. Então, reduz esses ciclos, faça projetos mais curtos e aí incrementais com resultado incremental. Em geral, qual que é a primeira pergunta que o empresário faz para vocês quando começa o processo de assessoria, né? Qual que é a primeira pergunta que o empresário faz para você ou para os seus diretores no momento em que a Alda se torna uma parceira daquela empresa? Primeira coisa que ele tenta perguntar para a gente é se a gente acredita que o que ele está fazendo faz sentido. Assim, ó, ele tenta mostrar para a gente a visão dele e fala assim, ó, você acha que isso aqui faz sentido? E aí a gente, em geral, dá uma resposta que sim, mas que a gente talvez não concorde necessariamente com a forma com que ele está fazendo aquilo, né? E aí, muito do nosso trabalho não é necessariamente fazer o cara mudar totalmente da linha dele de atuação, mas sim aprimorar a forma de trabalho e aprimorar o modelo de execução. Então, mas essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, em geral, é assim, poxa,
as minhas margens são margens mais ou menos alinhadas com o meu mercado, né? O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro tem muita dificuldade, Carlos, de acessar informações para que ele possa se comparar com os pares dele no mesmo segmento. Muitas vezes ele tem acesso à informação de empresas muito grandes, né? Nossas empresas listadas em bolsa, por exemplo, são empresas muito grandes. É difícil para o empresário médio olhar para uma empresa de capital aberto e falar assim, esse cara tem uma margem de X, será que eu deveria ter a mesma margem? Estão em estágios diferentes, né? Então a gente tem essa dificuldade e essa é uma das coisas que eles realmente pedem a nossa ajuda. Fazer, poxa, estou nas margens adequadas, minha estrutura está fazendo mais ou menos sentido comparado com empresas como essas que vocês já viram? Né? E realmente tem muito valor nessa comparação para você identificar áreas em que você está atrás ou está à frente da sua concorrência. Claro. Agora, também outro aspecto, outra consequência de juros elevados é também a redução do número de operações, de fusões e aquisições no mercado. Vimos uma redução diretamente proporcional, ou melhor, inversamente proporcional à subida de juros, uma redução do número de operações de merger and acquisition. Verdade. O que você espera que vai acontecer nos próximos meses, considerando que juros altos também significam empresas que aumentarão suas dificuldades operacionais, porque terão uma dívida que custará mais caro e algumas delas poderiam não resistir a esse aumento dos juros. Então, naturalmente, ou elas falirão ou serão absorvidas por outras realidades mais organizadas. Qual que é a sua expectativa para os próximos meses? Teremos menos fusões e aquisições e de que tipo? Eu acho que a gente vai ter mais, e por duas razões. Primeiro, porque o que acontece é que o mercado se acomoda. Então, quando você tem o que aconteceu no Brasil, onde você tem um crescimento da taxa de juros no intervalo de tempo razoavelmente curto, isso afeta em muito a percepção de preço de quem compra versus quem vende, tá? E aí o mercado ele demora um tempinho para se acomodar, para as empresas entenderem o que são os novos parâmetros de avaliação, de precificação. Depois de certo tempo isso acomoda, né? E o comprador, ele também volta a pensar no horizonte de longo prazo. Então, para esse comprador, ele está fazendo um movimento que ele está pensando em 5, 10, 12 anos. Então, não necessariamente a taxa de juros é tão relevante. Obviamente que ela afeta a avaliação do negócio, mas não é tão relevante assim numa decisão de 12, 15 anos. Né? E a mesma coisa com o vendedor. Quando ele entende que ele está num novo cenário e ele está buscando eventualmente oportunidades de fazer o negócio dele maior, melhor, participar de uma plataforma, tudo mais, né? Participar de um M&A, ele também entende que ele tem outras alavancas de valor a capturar. Então, a gente tem esse efeito de acomodação. Esse efeito de acomodação, ele passa. E daí as transações, elas voltam a acontecer, muitas vezes em um patamar de preço menor, mas tudo bem, o mercado se acomoda aqui. E tem esse outro efeito que você colocou, né? O fato de você trazer dificuldades adicionais ao mercado, você também sente a necessidade, como empresário médio, de fazer parte de grupos maiores, que conseguem se defender de uma maneira mais estruturada a esse tipo de cenário econômico. Né? E isso também favorece você começar a identificar, eventualmente, negócios onde você vai fazer parte de um grupo de consolidação e tudo mais, que vai te trazer oportunidades. Né? E por último, você tem o caso daqueles que vão ficando pelo caminho, que são empresas eventualmente boas, com boas competências, né? Mas que por dificuldades eventualmente circunstanciais acabam sendo alvo de transações, né? De consolidação. Então, a gente já tem visto na Aldas um aumento do movimento aqui em 2025 de transações versus 2024 e versus 2023, que foi na nossa visão foi o vale absoluto, né? Foi o vale absoluto desse ciclo, né? E, por último, existe uma expectativa de mercado de retomada em algum grau de IPOs para 2026. Né? Vai acontecer? Não vai? Não sabemos, né? Mas existe uma retomada. Até semana passada estava se falando em IPOs já final do ano. Agora, com tudo que aconteceu, acho que esse cenário mudou bastante, né? Mas essa expectativa de abertura de janela também acelera o movimento de M&As em empresas que eventualmente estão se preparando para serem listadas e outras, eventualmente, que querem mostrar uma velocidade de crescimento mais suave ou mais contínua, mais linear, para poder, eventualmente, se capacitar. Tá? Então a gente está vendo isso com bons olhos. Agora, só temos mais um minutinho. Na sua opinião, volta de IPOs, volta de operações de listagem em bolsa, até o final desse ano, no começo do ano que vem, com juros nesse patamar, com inflação que está superando a meta e vai superar a meta até 2027.
wishful thinking, ou seja, é mais um desejo do mercado ou uma realidade que pode de fato acontecer, na sua opinião? Eu acho que 2025 é wishful thinking, não vai rolar. Eu não vejo isso acontecendo aqui. 2026, a gente aqui no Brasil especificamente vai ter um grande desafio, que a gente, ano que vem, de novo, entre em ciclo eleitoral. Então, eu acho que o Brasil vai ser bem difícil, vão ser ativos muito seletivos se a gente tiver essa oportunidade. Pensando em Estados Unidos, eu acho que até semana passada a gente tinha uma visão. Né? A gente vai falar um pouco disso aqui daqui a pouco, mas com tudo que está vindo, com tudo que o Trump tem feito, o cenário hoje está bem incerto. Hoje, se eu tivesse que apostar, eu não apostaria em nada muito relevante para os próximos 12, 18 meses. Perfeito. Vamos continuar sobre esse assunto e vamos entrar daqui a pouquinho nas consequências, nas escolhas de política comercial dos Estados Unidos. 2 minutinhos de intervalo e já voltamos com o Julian Antonioli da Audas. Não saia daí, voltamos já já. E de volta ao nosso BMC Talks, hoje à noite o papo é sobre gestão empresarial, planejamento estratégico, sobre fusões e aquisições, sobre como transformar uma empresa de pequena e média para um grande grupo econômico. Estamos aqui nos estúdios da BMC com Julian Antonioli, que é CEO e cofundador da Audas, essa consultoria, uma das mais importantes do mercado brasileiro. Julian, antes de passar para a pauta internacional, vou pegar o gancho da guerra tarifária, guerra alfandegária, que poderia estar iniciando nesses dias. Eu queria te perguntar, qual é a diferença entre uma consultoria como a Audas, que é brasileira, 100% brasileira, tem um DNA brasileiro, e consultorias estrangeiras que atuam no Brasil, mas que têm sua origem nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido ou em outras realidades, outros países? Eu acho que é a nossa capacidade de identificação com o contexto local. E o alinhamento cultural com o modelo, né, mental do brasileiro e tudo mais. Eu acho que a gente tem uma grande vantagem de estar inserido muito nesse contexto aqui e ter aprendido a navegar nesse contexto. E eu acho que isso faz diferença, né? Faz diferença na maneira com que você conduz os projetos, né? Então, as competências estão lá, né? São empresas ótimas, todas elas, né? Gigantes e tudo mais. Mas eu acho que a gente acaba tendo um pouco mais esse DNA do brasileiro de ser um pouquinho mais criativo, né? Focar um pouco menos no que é ótimo e focar mais naquilo que é possível fazer e como extrair valor ao máximo do ativo que a gente tem. Perfeito. E agora falando um pouco dos efeitos de escolhas feitas em outros países sobre a economia brasileira. O presidente americano Donald Trump decidiu impor tarifas alfandegárias adicionais para todos os países do mundo, Sim. de 10% até 50% mais ou menos, no caso dos países que mais têm superávit comercial com os Estados Unidos. Sim. Na sua opinião, como isso vai afetar as empresas brasileiras e como as empresas brasileiras deveriam reagir ou se preparar a reagir àquilo que virá, porque isso é apenas o primeiro passo de um confronto comercial que só está começando, né? Eu acho que a gente tem que separar esse negócio em curto e médio prazo. Um curtíssimo prazo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não tomar reações antecipadas. Ninguém sabe o que vai acontecer exatamente, né? A gente não tem ainda clareza absoluta de quais os movimentos que vão acontecer, e acho que vão acontecer movimentos razoavelmente rápidos nas próximas 2, 3 semanas e gerar uma acomodação. Então, acho que a primeira coisa que você precisa fazer é entender, poxa, eu não vou tomar decisões muito rápidas e precipitadas. É monitorar o ambiente e checar que, com o ambiente atual, quais as coisas que eventualmente você precisa parar de fazer. Mais do que pensar em coisas que você precisa começar a fazer, o que você precisa parar de fazer. Então, você é um grande importador, será que você deveria acelerar suas importações? Será, né? Ou se é um grande exportador, será que você deveria eventualmente acelerar seus acordos, procurar acordos bilaterais e tudo mais? Então, acho que esse é um ponto, né? E acho que o primeiro efeito que a gente vai ver aqui é essencialmente de câmbio. A gente vai ver um efeito de câmbio. O câmbio já está reagindo ao que está acontecendo. Ou seja, o real vai se desvalorizar. Provavelmente vai sofrer uma pressão de desvalorização, né? Segundo aspecto, assim, a gente tem setores e setores. A gente tem setores no Brasil que estão sendo beneficiados por isso, né? O pessoal do agro está animado com o que está acontecendo, né? Porque, por mais que exista uma tarifação adicional, ele está olhando em bases relativas, né? Então, em bases relativas, a gente está ficando
mais competitivo para mercados internacionais versus outros, né, versus outros agentes, né? Então, eu acho que precisa olhar dentro do seu setor se isso é benéfico ou não, né? Acho que também não tem uma solução única para cada um dos setores, né? E acho que o terceiro aspecto é como é que nós vamos reagir, né? Esse movimento começou lá, mas como é que a gente aqui como governo local, né, as nossas entidades de comércio exterior, como é que a gente vai se posicionar? A gente vai aproveitar como uma janela de buscar acordos bilaterais, né? Existem outros países fazendo isso, aproveitando essa janela como oportunidade de desenvolver acordos específicos bilaterais, né? E acho que a gente tem organizações fortes o suficiente no Brasil que gerenciam o nosso comércio exterior, tanto elas setoriais como gerais, que podem utilizar isso a nosso favor se forem inteligentes, né? Então, é esperar um pouquinho para ver como que isso vai se reconfigurar. Agora, vale monitorar a situação e revisitar o planejamento estratégico, construindo eventualmente cenários, considerando, poxa, se o movimento for X, o que acontece com o meu plano? Se o movimento for Y, o que acontece com o meu plano? Se o movimento for Z, o que acontece com o meu plano? Né? E deixar esses cenários na gaveta. Conforme a gente tiver mais visibilidade de qual caminho a gente está indo, direção X, Y ou Z, você já tem o cenário ali e você saiu na frente, eventualmente, dos seus concorrentes que vão ter que reagir no segundo momento. E agora, falando um pouco de Brasil, você falou que as empresas brasileiras estão preocupadas, estão, por um lado, também esperançosas que as coisas melhorem, mas tivemos algumas mudanças na economia brasileira nos últimos anos, reforma tributária, agora vamos ter também, possivelmente, uma isenção até R$5.000 para quem ganha até R$5.000, uma isenção de imposto de renda. Qual que é o impacto dessas mudanças no quadro regulatório brasileiro? Ou também temos, por outro lado, um excesso de ativismo judicial que acaba impactando também as empresas. Lembramos também a cobrança da CSLL retroativa, né? Então, como que as empresas brasileiras estão vendo a atuação lá de Brasília no seu dia a dia? Na sua opinião, a reforma tributária é positiva ou negativa, por exemplo, para as empresas brasileiras? Eu acho que a reforma ela coloca um desafio de possível aumento da carga, mas eu não acho que dá para a gente olhar isso de maneira isolada. Eu acho que quando a gente olha o aspecto tributário no Brasil, a gente tem dois fatores com uma companhia. Primeiro é a carga tributária em si, e segundo é a complexidade tributária. A complexidade tributária tem muito custo oculto, Carlos. Tem custo oculto na forma de estrutura interna que você precisa ter para gerir, nos prestadores de serviço que você tem que lidar, nas suas desvantagens concorrenciais versus empresas maiores que conseguem ter estruturas muito mais complexas para se aproveitar de benefícios fiscais. Então, quando a gente olha essas duas coisas, é óbvio que eu sou favorável a menores cargas tributárias, a menor imposto de maneira geral. Mas a gente não pode olhar isso só nesse viés de que a carga tributária é 1 ou é 2. A gente tem que olhar o viés total. E eu acho que a reforma tributária ela tem esse potencial impacto negativo do ponto de vista de carga como um todo, mas ela seguramente tem um impacto positivo no aspecto de simplificação e de garantir regras de jogo que são mais equânimes para todo mundo que está nesse tabuleiro. Tá? E isso vai fazer com que empresas elas não tenham um diferencial no aspecto da sua capacidade de ter estruturas tributárias inteligentes, mas elas levem isso para a sua capacidade operacional de estratégia. Então, eu vejo como benéfico no médio e longo prazo. Obviamente que quanto menor a taxa, quanto menor os impostos, melhor para todo mundo, né? Mas eu acho que você tem sempre que pesar esses dois aspectos. E você trouxe um tema que é super relevante aqui, que é o terceiro aspecto disso, que é a incerteza jurídica do nosso ambiente tributário no Brasil. Isso é muito difícil. É muito difícil você ser uma companhia que você jogou a regra do jogo por 10 anos de determinada maneira e de repente alguém chegou para você e falou assim, olha, essa regra mudou e, a propósito, a regra não mudou para o futuro, ela mudou para o passado, né? Como é que você trabalha isso? Como é que você modula isso no seu negócio? Então, eu acho que esse é um aspecto específico que a gente ainda tem muito para evoluir, para dizer o mínimo, que é como que a gente garante mais segurança jurídica para os negócios, né? E como é que a gente reduz esse aspecto de ficar discutindo o para trás, né? Ficar discutindo o passado. E mais do que isso, como é que a gente também evita que o poder econômico tenha tratativas diferentes nesse tipo de discussão, né? Que uma empresa com mais recursos
não consiga eventualmente se beneficiar de se proteger de uma decisão como essa, enquanto uma empresa menor não consegue se proteger de uma decisão como essa, né? Seria, mais uma vez, irresponsável dizer que poder econômico não faz diferença nesse momento. Ele faz, né? Então, acho que esse é um aspecto super relevante. Claro. Agora, só para terminar, que temos poucos minutos e muitas outras perguntas. A Audax acabou de fechar uma joint venture com a Vortex. Sim. Eu queria entender um pouco melhor, até para explicar para o nosso público, o que esse acordo prevê e quais são as perspectivas para as duas empresas. A meta é gerar mais faturamento, mais lucro, chegar a R$500 bilhão quase nesse objetivo, né? Sim. O que a gente fez ali, né? Muitos dos nossos clientes, né, a gente tem percebido que os negócios, eles têm a capacidade de construir outros negócios ao redor do seu negócio-chave, o que a gente chama de construção de ecossistemas ou hub de negócios, né? Então, é um caminho de crescimento que a gente chama em estratégia, eventualmente, de criar seus horizontes 2, horizontes 3, ou motor 2, motor 3 de crescimento. E a Vortex tinha esse trabalho, né, tem esse trabalho muito bem feito de aproximação de empresas, de startups a empresas maiores e de construção dessas redes de negócio. Então, a associação tem por objetivo explorar isso dentro dos nossos clientes de empresas de médio porte, que é como que elas conseguem identificar novas avenidas de crescimento, novos negócios, a partir da utilização dos seus ativos, construindo ecossistemas de negócio e participando eventualmente de outras empresas a partir das competências que elas já têm, né? Então, a gente começou esse trabalho no finalzinho de 2024, já temos 2 ou 3 clientes trilhando essa jornada. A gente já tem visto o poder, né, transformador disso com um desses nossos clientes. A gente já conseguiu identificar uma oportunidade de criar uma nova empresa através da combinação de algumas competências dele com uma startup. Então, a gente está vendo isso como uma nova forma de crescimento, né? Eu acho que o desafio das consultorias modernas é sair do ambiente teórico e do ambiente simplesmente de ideal. Olha, isso é o que você deveria fazer, mas a responsabilidade pela execução é sua. E é muito mais de conseguir ajudar os seus clientes a, de fato, implementar aquelas ações e extrair valor dessas ações. E esse é um dos movimentos que a gente acredita que vai ajudar a gente nesse sentido. Com certeza. Eu teria também 1 milhão de outras questões para lhe fazer, inclusive sobre o impacto, por exemplo, da inteligência artificial nesse segmento, mas isso vai ficar para um próximo papo, porque o tempo aqui é tirano. Eu queria agradecer muitíssimo Julian Antonioli, CEO e sócio e fundador da Audax, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer, volte sempre. Carlos, um prazer estar aqui, né? E estarei aqui sempre que o convite for feito. Obrigado, com certeza, até a próxima. Teremos próximos convites. Muito obrigado, Julián. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Continue com nossa programação e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Uma ótima noite e até amanhã.